de saúde pública trazida pelo coronavírus veio deixar evidente é a situação vulnerável em que se encontram os artistas e as profissões ligadas à arte, profissões técnicas ligadas à arte. De facto, cancelando-se os espetáculos, no caso da música, mas também do teatro e também do bailado, as pessoas ligadas a essas profissões ficaram com rendimento zero. E eu tinha um pé de meia, o que a maior parte das vezes não acontece, ou então tem que andar a choramingar esmolas. Isto era uma situação que seria facilmente resolvida e é uma solução que não é nova, é uma solução que existe noutros países, nomeadamente em França, e dizia eu que é uma solução facilmente resolvida criando um estatuto específico para estas profissões. É o estatuto dos intermitentes do espetáculo. E que abarca não apenas as pessoas ligadas aos espetáculos ao vivo, mas também outras profissões artísticas, nomeadamente o cinema. E o que é este estatuto do intermitente? Tendo em conta que as profissões artísticas funcionam de uma forma sazonal, não do sazonal no sentido do turismo ou da agricultura, mas sazonal porque não tem uma continuidade por diversos motivos. Um deles, do tempo, há épocas fortes, há épocas baixas. O inverno normalmente é uma época baixa para algumas destas profissões, mas não só por isso. É também intermitente porque há muitas vezes estas profissões necessitam de paragens que não são rentabilizadas ou que não são pagas para criar. Um espetáculo tem que ser montado, tem que ser pensado. Enquanto isto acontece, esse espetáculo, as pessoas que participam nesse espetáculo não estão a ser pagas. Um filme tem que ser escrito, um filme tem um determinado tempo para encontrar subsídios ou patrocínios para que possa ser feito, uma peça de teatro tem que ser ensaiada. Normalmente são períodos onde não há um rendimento. O teatro é uma exceção porque tem subsídios públicos, normalmente de raiz, mas a maior parte das outras profissões não tem esses subsídios públicos de raiz para cobrirem estes hiatos de tempo de falta de rendimentos. E como é que funciona esta situação de intermitência? Funciona como um subsídio de desemprego, mais ou menos clássico, não sendo tecnicamente um desemprego. Estas profissões não têm esse desemprego técnico, uma vez que não trabalham de uma forma subordinada. Na realidade equivale a uma espécie de desemprego, porque não há rendimentos que entrem. E essa falta de entrada de rendimentos é colmatada através de um subsídio de desemprego, de facto. As suas características são diferentes. O tempo necessário para que esse subsídio de desemprego seja efetivo ou para que o técnico ou o artista tenha direito a esse subsídio de desemprego tem que ser muito mais curto do que o de um emprego clássico, porque derivado desse período sazonal, 3 meses, nomeadamente, poderá ser suficiente para que uma pessoa possa ter direito a esse subsídio de desemprego. E o subsídio em função dos rendimentos, dos descontos que foram feitos no tempo em que o artista ou o técnico esteve a trabalhar. Portanto, o esquema é clássico, os períodos é que são mais curtos. Não quer dizer que um técnico ou que um artista tenha de 6 em 6 meses, nomeadamente numa situação de sazonalidade clássica, direito ao subsídio de desemprego, porque há artistas que nunca param, há técnicos que nunca param, mas parando em função dos rendimentos que descontou, dos rendimentos que oferiu durante o período em que não parou, ele tem direito a esse subsídio automaticamente. E isso era uma situação que no momento atual teria funcionado lindamente. Toda a profissão, todos os técnicos, os artistas, toda a gente parou.
pode, nesta paragem, utilizar o seu tempo livre para pensar novos projetos, etc. Mas nada disto implica que haja entrada de rendimentos. E se houvesse este estatuto, a partir do momento que a profissão para, imediatamente era acionado o subsídio de desemprego e toda a gente estava minimamente garantido com rendimento mínimo para poder sobreviver e pensar noutras coisas, pensar como fazer face a esta paragem prolongada, como se aguentar até recomeçar a atividade, etc. Porque isto como é uma atividade que tem esse lado sazonal, normalmente as pessoas tendem a ganhar durante os períodos, nomeadamente de verão, de primavera, verão e outono, tendem a ganhar o que depois não vão ganhar nos períodos de paragem, nomeadamente no inverno. Quando lhes cortam os rendimentos numa altura destas, março, abril, maio, e sabe-se lá até quando, essa capacidade de ir buscar um pé de meia que lhes permita aguentar depois novembro, dezembro, de janeiro, desaparece. Portanto, era importante esse estatuto ser discutido e ser implementado em Portugal. Se bem que, no período atual, para o momento urgente, para as dificuldades que as pessoas já estão a passar, isto não vem a adiantar grande coisa. Relativamente ao momento atual, o importante é que haja uma injeção direta de dinheiro do Estado nas profissões, através das suas estruturas. Nomeadamente, por exemplo, na música, os músicos, se não a totalidade, mas pelo menos aqueles que têm uma atividade razoável e verificável, funcionam através de estruturas, nomeadamente de agências. Esse dinheiro devia ser distribuído pelo Estado diretamente das agências, com prova de que depois esse dinheiro distribuído nas agências é distribuído pelas diversas profissões ligadas ao espetáculo, ao roadie, ao técnico de som, ao técnico de luz, ao road manager, aos músicos. Portanto, que a distribuição seja feita como se houvesse um espetáculo. É um espetáculo sempre muito mais barato porque não há despesas as diversas despesas que o espetáculo dá origem, nomeadamente de deslocação, de alimentação, de dormida, etc, etc. Portanto, há logo um abaixamento do dinheiro distribuído por espetáculo, mas distribui-se dinheiro pelas agências como se houvesse, no mínimo, um espetáculo por mês, ou 2 espetáculos por mês, algo que desse um rendimento mínimo a cada uma destas profissões. E poderia, inclusive, aferir-se, porque há as declarações todas feitas, qual era o nível de atividade que cada uma desses artistas ou cada uma dessas agências teve no ano anterior. E a partir daí fazer a distribuição através de uma forma equitativa face ao que era expectável que pudesse acontecer no ano seguinte, portanto neste ano de 2020. Portanto, é uma forma imediata de fazer face ao problema, que é um problema real, de falta de liquidez, de falta de dinheiro, de falta de dinheiro para pôr comida na mesa, que a maior parte das pessoas ligadas à profissão, sejam elas artistas ou sejam elas técnicos, estão de facto a sentir. No futuro, o estatuto de intermitente do espetáculo é a solução mais razoável e mais natural possível, porque é um estatuto muito particular e é um estatuto que dá bons frutos onde já foi implementado.